Fala galera, vamos com mais palpites para amanhã. E tem jogo amanhã, Thiago? Tem jogo amanhã. Tem um amigo nosso do Palpite VIP, o Riba. O Riba fez, ô Thiago, e quais as condições que esses caras vão entrar em campo amanhã? Na Europa e na NBA, no basquete americano, é muito tradicional essa data, tem estatísticas específicas para o Boxing Days, né? Jogos nessa época. O time está invicto há 12 jogos de Boxing Day, são 12 anos invicto, mas no Boxing Day. Eles levam a sério, garantia que o favorito vai ganhar? Nenhuma, mas que eles vão estar concentrados e vão com força máxima, isso pode garantir. Bom, vamos lá. Amanhã joga o Manchester United fora de casa com o Everton, um clássico. Eu não vou apostar nesse time do Manchester, eu não gosto do Mourinho, não vou apostar no time do Manchester United. O Manchester vem de 3 empates, 2 em casa e um fora. O Lukaku no último jogo bateu a cabeça, saiu desmaiado lá, foi socorrido, não vai jogar. É capaz de eu não apostar nesse jogo. 2 gols de Ibrahimovic, um do Pogba, 3-0 pro Manchester e eu calar a boca, mas nesse jogo eu não vou. Amanhã também tem o Liverpool jogando fora de casa contra o Burnley. O Burnley tá em sétimo, o Liverpool em quarto, é um jogo difícil também. Eu fiz 4 análises aqui pra gente, são 4 times jogando em casa, nenhum deles é time grande, nenhuma liga famosa, mas as cotações estão muito legal. Vamos dar uma olhada. O primeiro jogo é pela League One da Inglaterra, uma divisão inferior da Inglaterra. O Leeds contra o Nottingham Forest. O Leeds é o quinto colocado, ganhou 6 vezes em casa, empatou 3, perdeu 3 vezes, aproveitou quase 60% dos pontos que disputou. Faz 1,5 gols de média. O Leeds sofre menos de um gol, bem menos de um gol de média, jogando em casa. Contra o Nottingham Forest, que ganhou 3 vezes, perdeu 8 vezes jogando fora de casa em 12 jogos, são só 27% dos pontos, quase um quarto dos pontos aproveitados. Sofre quase 1,5 gols de média e não marca quase 1,5 gols de média, mas sofre mais de 2 gols de média por jogo fora de casa o Nottingham Forest. O último jogo entre eles foi em janeiro desse ano, de 2017, se você estiver vendo esse vídeo hoje ainda. Foi 2-0 pro Leeds. Em 7 dos últimos 8 jogos, saíram menos de 2 gols e meio. É um jogo de pouquíssimos gols, né? Eu não sei por quê, porque o Leeds faz pouco, porque o Nottingham Forest toma muito gol. O Leeds vem dos últimos 2 jogos dele. Os 2 últimos jogos do Leeds em casa foram 2 vitórias. Os 2 últimos jogos do Nottingham Forest fora foi um empate e uma derrota. Tem uma curiosidade que 60% dos jogos do Leeds em casa, ele vence no primeiro tempo. O primeiro tempo acaba vencedor. Contra 60% dos jogos do Nottingham Forest fora, que ele acaba perdedor. É capaz de o jogo estar resolvido no primeiro tempo. Tá pagando 1,95, uma cotação altíssima por favoritismo do Leeds jogando em casa. Vale a pena cercar num caso empate. A estatística nos diz que é um jogo de poucos gols, que o Leeds é favorito. Eu vou cravar 1-0 para o Leeds esse jogo. Vamos para o segundo jogo dos palpites, das análises. Esse aqui é pela Championship da Inglaterra, também uma divisão inferior. O Scunthorpe contra o Bury. O Scunthorpe é o quarto colocado, o Bury é o 24º, ou último da divisão. Tem 6 vitórias e 4 empates. O Scunthorpe perdeu só 2 vezes em casa, 61% dos pontos aproveitou. Marcou quase 1,5 gols de média, sofre menos de 1 gol de média em casa. Contra um Bury que, meu Deus, não ganhou de ninguém, 12 jogos fora de casa, empatou só 4 e perdeu 8 vezes. Aproveitou 10% dos pontos, são 4 pontos de 36. Faz menos de meio gol, sofre quase 2 gols por jogo. Não é à toa que nos confrontos entre eles, nos 8 dos últimos 9 jogos, foram mais de 2 gols e meio. Ambas as equipes marcaram em 8 de 9 gols. Em 4 desses 5 jogos, o Scunthorpe venceu no primeiro tempo, ganhou o primeiro tempo. E em 4 dos últimos 4, independentemente de jogar em casa ou fora, o Scunthorpe ganhou do Bury, nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, pelo campeonato, cada um, o Scunthorpe vem de 2 vitórias, 2 empates, de uma derrota. Os últimos 5 jogos do Bury são 4 derrotas e 1 empate. É horroroso esse time do Bury. Tem que estar muito estragado, tem que estar de muita ressaca esse Scunthorpe amanhã para o Bury ter alguma chance. Tá pagando 1,86 esse jogo, a cotação do time jogando em casa, o Scunthorpe. 1,23 esse jogo para cercar, um caso empate. Como ele fala que saem muitos gols, que ambas as equipes marcam e que o Scunthorpe é favorito, eu vou cravar um 2-1 para esse jogo amanhã, dia 1º de janeiro. O terceiro jogo das análises é pela segunda divisão de Israel. O Hapoel Kfar Saba contra o Hapoel Ramat Gan. O Hapoel é o Kfar Saba, os dois são Hapoel. O Kfar Saba é o primeiro, com um jogo a menos. Ele em casa tem 6 vitórias e 1 derrota. 85% dos pontos aproveitados, marca 2 gols e meio de média.
Ele sofreu um gol em 7 jogos. 7 jogos e o cara sofreu um gol, esse time de Kfar Saba. O Ramat Gan é o 12º, 3 vitórias, 4 derrotas fora de casa. Também não é tão ruim jogando fora de casa o Ramat Gan. Marca um gol de média, mas sofre mais gols do que costuma marcar de média fora de casa. Frente a frente, o Kfar Saba tem 3 vitórias e um empate nos 4 jogos entre eles, independentemente de casa ou fora. Eles jogaram 4 vezes, foram 3 vitórias do Kfar e um empate. Nunca ganhou do Kfar o Ramat Gan. Tá pagando 1,78, galera. Esse time do Kfar jogando em casa, 1,20 cercando um casa empate. Eu vou cravar um 2-0 pro Kfar jogando em casa amanhã. E o último jogo das nossas análises para amanhã, 1º de janeiro, é pela Istamian League. Aí é divisão inferior mesmo na Inglaterra. É o Dulwich contra o Kingstonian. O Dulwich é o 2º colocado, tem 9 vitórias, um empate, perdeu só 2 vezes em casa. Aproveitou 77% dos pontos que disputou, fez mais de 2 gols de média, sofre menos de um gol de média em casa, contra o Kingstonian, que é o 20º colocado, 4 vitórias, 9 derrotas jogando fora de casa. Aproveitou só 30% dos pontos que disputou, um gol marcado de média, quase 2 gols e meio sofrido de média. Vai dar certinho, esse ataque que faz 2 gols, com essa defesa que sofre 2,5. Tem a curiosidade também no primeiro tempo, 70% dos jogos do Dulwich ele acaba ganhando no primeiro tempo, e em 70% dos jogos do Kingstonian ele acaba perdendo o primeiro tempo. 60% dos jogos do Kingstonian ele sofre de 2 a 3 gols. A cada 10 jogos, 6 ele sofre entre 2 e 3 gols. Frente a frente entre eles foram 6 jogos, com 5 vitórias e um empate do Dulwich, nunca perdeu para o Kingstonian. Em 4 dos últimos 6, mais 2 gols e meio. Em 4 dos 6, ambas marcaram. Eu não confio que esse time do Kingstonian vai marcar. Eu vou cravar um 2-0 aqui. Casa pagando 1,57 para o favorito do Dulwich. Galera, 1,19 o caso empate, cercando esse jogo. Galera, se você fizer, claro que não precisa fazer necessariamente, mas se você pegar essas 4 múltiplas aí, jogar esses 4 times da casa ganhando, são 10 vezes o valor. Apostar R$100, paga R$1.000. Mas vale a pena cercar esses jogos. Você pode achar favoritismo melhor. Tem alguns jogos que dá para apostar em gols, aquele mais 2,5. Esse jogo aqui do Scunthorpe com o Bury, que de 8, 9 vezes acabaram mais 2,5, ambas marcam. Vem uma cotação melhor aí. Beleza? Valeu. Um abraço para todo mundo. Feliz ano novo. E até amanhã. Não, até ano que vem. Valeu, galera. Abraço, boa sorte para nós, mano.